No episódio de hoje vamos falar sobre os principais segmentos dos fundos imobiliários para 2023. São alguns segmentos secretos que ninguém está te falando que podem hipervalorizar e te deixar rico em 2023. Uma coisa que poucos falam é que o contexto político e econômico sempre andam juntos. Os três segmentos que eu irei te passar no episódio de hoje são segmentos que cresceram bastante no último governo Lula e que provavelmente continuarão crescendo nos próximos 4 anos de governo. Muitos falam sobre lajes corporativas, shopping, galpão, mas esses segmentos que eu te trarei hoje, pouquíssimas pessoas falam sobre eles em fundos imobiliários e são esses que podem de fato hipervalorizar dentro da sua carteira. Mas antes de eu te apresentar os 3 segmentos, eu preciso te fazer um alerta. Você não atingirá R$1 milhão da noite para o dia. Nada relevante na sua vida será conquistado de maneira muito rápida. As dicas que eu te passarei durante esse episódio de hoje não são para aqueles investidores de loteria, aqueles investidores que acham que precisa acertar um ativo específico para de fato enriquecer. As dicas que te passarei aqui são para aqueles investidores que buscam o conhecimento para que assim possam estudar e se aprofundar no assunto. Para começarmos nosso top 3 de segmentos para 2023, eu quero começar com um segmento que de fato foi muito beneficiado durante os anos do governo Lula no passado, que é o segmento residencial. Segmento esse que pouca gente de fato fala dentro do mercado de fundos imobiliários, mas que nos REITs americanos, lá no mercado exterior, ele é muito investido. E é uma realidade que aos poucos começa a aparecer aqui no Brasil e as pessoas que já se atentaram a ela sobre essa parte residencial aqui no nosso país já estão tendo muitos lucros. Um dos principais fundos imobiliários que hoje investe em residência aqui no nosso país é o Tegar 11. O Tegar 11 é um fundo imobiliário de desenvolvimento, ou seja, o Tegar 11 financia e executa obras residenciais no nosso país, obras de loteamento, obras de condomínios, e esse fundo imobiliário atualmente possui 180 empreendimentos pelo nosso país em 20 estados e em mais de 100 cidades por todo o Brasil. Os cotistas desse fundo imobiliário durante o último ano receberam um pouco mais de 15% de retorno de dividendos sobre o capital investido. Esse é um segmento que eu acredito que fortemente pode ser beneficiado a partir do ano de 2023, visto que a questão de habitação e de residência é uma das principais demandas do governo do PT. O segundo segmento que eu quero destacar para 2023 e que eu considero que será extremamente atrativo vai ser o segmento de fundos imobiliários de papel por alguns pontos. O primeiro deles, os fundos imobiliários de papel no atual cenário estão fechando 2022 e iniciando 2023 com um grande desconto sobre o seu valor patrimonial. Esse motivo faz com que esses ativos fiquem cada vez mais propícios a oportunidades. Outro ponto de destaque é que durante os últimos governos PT, uma premissa foi implantada, a questão da liberação de crédito para a população. IPI reduzido, a população tendo mais acesso a crédito, mas em contrapartida, esse aumento de compras, esse aumento de demanda e mercado gera o efeito da inflação. E o segmento que mais se beneficia e que pode te entregar dividendos extremamente correlacionado à inflação são os fundos imobiliários de papel. Durante os anos de 2021 e início de 2022, vimos os fundos imobiliários de papel em um momento em que a inflação no país batia de 1 a 2% todos os meses, te trazendo dividendos muito altos. Eram fundos imobiliários de papel com cota na casa dos R$100, te pagando R$1,50, R$1,60 até R$2 por cota. Eu vejo que 2023 é um ano, sim, de liberação de crédito e, à medida que isso acontece, a inflação voltará
a ficar desmedida e assim os dividendos dos fundos imobiliários de papel também passam a trazer cada vez mais valor. E para você que está aqui me assistindo, fica o alerta. Fundo imobiliário de papel sempre abaixo do valor patrimonial. Então, se você está pensando em colocar esse tipo de segmento na sua carteira, presta muita atenção ao preço e ao longo do próximo ano e 2024, provavelmente veremos esses fundos pagando o alto dividendo que pagavam há anos atrás. E o último segmento, e esse eu vejo como de principal impacto para o ano de 2023, é o segmento educacional. Provavelmente você nunca viu ninguém falar sobre isso em fundos imobiliários, mas o segmento educacional é um dos principais pilares e, historicamente, os governos anteriores do PT também sempre trouxeram muito incentivo à educação no nosso país. Movimentos como o de incentivo ao FIES fortaleceram e muito as faculdades particulares. E atualmente no mercado de fundos imobiliários temos alguns segmentos de fundos imobiliários que investem em faculdades nesse sentido. Um dos exemplos é o Fundo Imobiliário RBED11, fundo educacional esse que atualmente possui 8 ativos para 2 inquilinos diferentes, 2 grupos educacionais diferentes. E esse fundo imobiliário, que atualmente não possui nenhum tipo de vacância, possui contratos de longuíssimo prazo. Contratos esses para vencer a partir de 2029. Além disso, esse é um fundo imobiliário que traz um retorno sobre dividendo também bem interessante aos seus cotistas, trazendo mais de 12% de retorno ao longo de um único ano. Esse é um segmento que, ao meu ver, pode ainda crescer bastante, principalmente com essas medidas que financiam a educação privada no nosso país. Então, ao longo dos próximos 4 anos, um fundo imobiliário como esse pode se tornar cada vez maior, cada vez mais visto em mercado, aumentando assim o seu patrimônio, o seu número de imóveis, os seus dividendos e também crescer em cota. Eu te apresentei aqui 3 segmentos que poucas pessoas costumam falar sobre eles, principalmente o residencial e o educacional. Mas a gente não pode destacar aqueles grandes segmentos de fundos imobiliários: galpão, shopping, laje e varejo. Também temos expectativas sobre cada um desses segmentos. No meu ponto de vista, o segmento de lajes corporativas, que foi muito danificado durante ali o início da pandemia com toda essa questão do home office, pode voltar a aparecer cada vez mais forte. Todo esse acesso ao crédito aumenta de fato as vendas, então isso fortalece o setor varejista, fortalece os shoppings, mas as empresas precisam que o seu setor corporativo esteja bem instalado. O que a gente percebeu ao longo dos anos é que o pleno funcionamento do home office, em muitos casos, ele não funciona e muitas empresas voltaram as suas atividades para o presencial. Além disso, também tem expectativa para que o setor de galpão logístico continue de forma muito forte. E-commerce muito forte, varejo com muito crédito e pessoas consumindo ao longo do tempo faz com que as empresas precisem de um local para estoque e escoamento dos seus produtos para chegar cada vez mais rápido ao seu consumidor final. Agora que eu te passei a ideia dos 3 segmentos que eu vislumbro como mais atrativos para 2023 e também te falei dos outros grandes segmentos e o que eu acho que deve acontecer com eles nesse ano, você deve estar se perguntando: beleza, e agora? Quanto ter de cada um desses segmentos? Como é que eu posso de fato montar minha estratégia? Quantos por cento tem galpão? Quantos por cento tem shopping? Quantos em educacional? E por aí vai. Qual a quantidade de ativos que eu preciso ter para concretizar uma boa carteira? No próximo episódio eu vou te abrir a estratégia para 2023. Te mostrarei na prática uma carteira montada de ativos e o quanto, em porcentagem, você deve ter em cada um deles. Mas antes da gente finalizar, quero te pedir, deixe aqui o seu comentário do que você está achando da nossa websérie, deixe também seu like e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que precisa começar 2023 com o pé direito nos seus investimentos. Te vejo no próximo episódio.